Já estamos ao vivo? Fala pessoal, boa noite. E aí? Boa noite, galera. Boa noite. Como vocês estão? Temos alguns que já estão aqui. Mário Júnior. Vou pegar o link aqui. Pessoal, eu pedi para vocês, quem puder, compartilhar para a gente o link da live com outras pessoas, que vai ser de grande ajuda, tá? Vocês estão escutando a gente bem? Como é que tá o meu áudio? Boa noite, André Santos. Boa noite, André, Salvador, Bahia. Boa noite, Mário. Marcos Basílio, boa noite. Pessoal, como é que tá o microfone nosso aqui? Tá dando para vocês ouvir? Eu aqui. Marcelão, fala aí com a turma também. Fala aí, como é que tá meu microfone, pessoal? Tá bom? Tá melhor hoje? Tá abafado? Boa. Aproveitar e pegar o link aqui também. Boa noite, Euler. Como vai, meu amigo? Fala aí, Euler. Odair, Paulo Júnior. João Batista, boa noite. Gustavo. Não, Gustavo é você. Eu tô parecendo como Marcelo, Gustavo? tá bom, porém um pouco baixo. Rapaz, Mercado Livre aqui demora para chegar. Moro na roça. Marcelão, ontem foi esse mesmo microfone que você usou? Foi. Ah, então faz um milagre. Fala, galera. Pessoal, a gente tá dando só uns minutinhos aqui enquanto vai entrando a galera. Hoje a gente vai estar falando mais algumas funções, tá? Aproveitar e responder algumas perguntas também. Deixa eu ver o que eu posso fazer para ajudar aqui. Vou aumentar a saída aqui. Fala aí, Marcelo. Essa galera te E escuta. aí, conseguiu? Tá baixo? Um, dois, teste, testando o som. Eu vou tentar fazer um negócio aqui para melhorar o áudio seu. Fala aí. Alô, teste, testando o som, Acho que agora, testando o agora deve estar som. ouvindo. Fala, André. Alô, André, André. Isso aí, cara, você vai ser muito feliz com ela. Isso eu te garanto. melhorou? Alô, som, testando som. É o Windows 11, pessoal, Windows 11. Não atualizem, tá, pessoal? Não façam isso, pessoal. Windows 11 é o que há, né? É o que há. 5 minutinhos já. Show de bola? Beleza. Então vamos que vamos? Marcelão, seu microfone tá bom. Tá bom? Tá bom porque eu não tô falando nada. Tô quieto. Tá todo mundo ali falando que tá bom agora. Agora ficou show, Marcelão. Agora tá top. Parou de falar? Eu vou amarrar na cabeça aqui para ficar perto da boca. O que vocês acham? Não, agora tá bom. Tá bom? Eu aumentei aqui
Sabe quando você amplia o áudio que vem do outro? Tomara que não fique chiado. Então, vamos que vamos? Vamos que vamos. Fala, João. Beleza, então. Pessoal, queria agradecer a presença de vocês que estão aqui conosco. Boa noite, primeiramente, a todo mundo. A gente está numa jornada, né? Começou na semana passada e ontem a gente fez a primeira live dessa semana apresentando o gráfico propriamente dito. E hoje a gente vai dar continuidade, mas antes, relembrar quem não esteve aqui ontem, né? Um dos motivos que foi por que a gente criou essa ferramenta. Para quem não conhece a gente ou está conhecendo agora, uma coisa que é importante frisar, eu vi o João Batista aí, ó, João Batista recente, aí eu conheci ele também pelo Telegram, está utilizando aí a ferramenta que é o MW4 Gestão, só que o que nós estamos apresentando hoje, e é o que a gente está apresentando esses dias, é o MW4 Profit, tá pessoal? Alguns às vezes podem confundir, o Gestão é a ferramenta que me fez, junto com os meninos, com o Marcelo participou também nessa caminhada, que fez a gente querer criar ferramentas, criar recursos para facilitar o nosso dia a dia nas operações. E depois de ter criado a ferramenta gratuita que é o MW4 Gestão, a gente partiu para criar o Profit com uma proposta diferente. A proposta de ter gatilhos de entrada, gatilhos de saída, algo que abrangesse até pessoas que operam outros métodos, não só os 4 pilares. E foi a partir da nossa necessidade que a gente começou a criar, né, alguns recursos. Então, e hoje nós estamos aqui apresentando para vocês, depois de mais de um ano, tendo validado com várias pessoas utilizando. Hoje são mais de 300 membros que fazem parte, que utilizam dia a dia. Então, para você que está chegando aqui agora, nós estamos falando do MW4 Profit, que é uma ferramenta que a gente é suspeito de falar, né? Ela na minha opinião, ela é fantástica e de várias outras pessoas que têm utilizado também. E ela vai se tornando cada dia mais fantástica, porque de acordo com a necessidade dos membros, a gente vai criando os recursos. E é isso aí. Marcelão, quer falar alguma coisa? Só dar boa noite primeiramente para todo mundo que está chegando agora aí. Essa dúvida é uma dúvida que a gente recebe bastante, né, Gustavo? Sobre a ferramenta MW4 Profit e MW4 Gestão. Eu costumo dizer que a versão MW4 Profit é uma versão turbinada do MW4 Gestão, né? E é isso, na verdade, a MW4 Gestão, como o próprio nome já diz, ele é mais focado na gestão da sua conta, né? E o Profit no operacional da sua conta, aí, né? Com funcionalidades aí que orientar em entradas e saídas, né? Baseado em ferramentas, né? De força, de exaustão, rejeição, probabilidade, volatilidade, enfim. É um pouquinho diferente, a pegada é um pouquinho diferente. Isso. A gente pode começar também, né? Mostrando para vocês, né? Colocando, elencando algumas dúvidas que de ontem já surgiram já. E a gente, antes de sair mostrando o gráfico, sair mostrando tudo, a gente já conversar sobre algumas dessas dúvidas. E algumas bem interessantes, tá? Uma que a gente recebeu, que era aonde entra a análise fundamentalista ou o que o MW4 Profit vai ajudar relacionado à análise fundamentalista para quem adquire. Então, por que fundamentalista? Se você está chegando agora, vai falar assim, o que tem a ver uma ferramenta de entrada e saída de fundamentos? Né? Para nós que somos alunos do ILE, tem tudo a ver. Faz parte do nosso operacional e de várias pessoas que entram em contato conosco. E a gente recomenda que tenha análise fundamentalista antes de você entrar para o gráfico em si. O ideal é você casar as duas coisas para aumentar a sua assertividade. Tá? Então, nessa questão,
O que a gente fez? No início, eu e o Marcelo, a gente sempre discutia que a gente precisava de ter um suporte de análises fundamentalistas. Primeiro para a gente, né? Antes de lançar a ferramenta, a gente tendo essa dificuldade, tendo também essa necessidade, porque requer estudo, requer dedicação, a gente conseguiu, vamos dizer assim, um camisa 10, como diz o Roger Andrada, nós conseguimos um camisa 10 que é o João, tá? O João Cláudio, ele hoje tem essa função lá no nosso grupo de membros, que é apresentar as análises relacionadas às moedas, ao mercado, a visão do que está acontecendo, às vezes até antes de entrar uma notícia, tirar dúvida de membros. Então a gente tem um suporte geral lá, né, que é o João Cláudio que faz essa função, tá, pessoal? E aí que entra a questão. Quem adquire a ferramenta já recebe como bônus esse fantástico bônus, né, que é você ter alguém lá que é um profissional que faz esse tira dúvidas, que faz esse auxílio no grupo, tá? Então é algo que é realmente diferente, é muito difícil você encontrar por aí. A gente tinha essa necessidade e foi partindo daí que a gente fez essa parceria com ele, tá bom? Então, o que você tem ao adquirir a ferramenta relacionada a fundamentos? Você tem no grupo um profissional que vai estar tirando dúvidas. A gente sempre pede o pessoal, de preferência, perguntar no grupo, ao invés de perguntar no privado do João, porque às vezes a dúvida de um pode ser a dúvida de outros. E às vezes aquela dúvida e a explicação dele gera uma discussão entre os membros e, além de ser sadio, isso fomenta um raciocínio nas pessoas relacionadas a fundamento, tá? Então, respondendo essa primeira dúvida aí que foi feita, eu não sei se ele está aqui hoje, eu esqueci o nome do rapaz que me perguntou, mas essa aí pode ser a dúvida, eu acho que é a dúvida de muitas pessoas que já mandaram também pra gente. Como é que eu faço com fundamento? Então a gente tem a solução, tá? Mais alguma dúvida Boa. para a gente trazer hoje aí? Responder, Marcelão? Olha, está cheio de dúvidas, né? Vamos ver o que vai aparecendo aqui. A gente está cheio de. Obrigado, primeiramente, por todo mundo que mandou as dúvidas para a gente aí. Eu acho que vamos respondendo durante a live, para a gente ir dando sequência com a ferramenta. Aí a gente vai avisando aqui, pode ser? Pode ser. Ah, foi o Fábio Nascimento que me mandou essa dúvida, tá? Beleza. Ah, tá. Aproveitar, né, pessoal? Quem já opera e está no mercado. Hoje foi um dia, a gente não comentou nada aqui na abertura. Hoje foi aquele dia, hein? Aquele dia de fortes emoções. Já acordou de madrugada com o Japão agitado. Você lembra ontem, Marcelo? Você A até gente fa... avisou, né? A gente falou, né? No você finalzinho da avisou. live a gente falou, né? Você avisou e dito e feito. Aconteceu mesmo. Falou, ó, daqui você falou, ó, vai ter aí, de repente, vai movimentar o Japão. Ele tava aí, você lembra? Eu lembro. Nossa, na hora que eu acordei e vi aquilo, a primeira coisa que eu lembrei foi do Marcelo. E foi ontem à noite mesmo. Ontem à noite eu Foi. fiquei acordado para ver e foi bem legal. Você ficou acordado? Eu fui dormir, eu não vi não. Eu só vi na hora que eu acordei, Eu cinco e vi, eu vi, pouco. eu peguei algumas coisinhas. O bom é que depois das 5 ele continuou a movimentação. Talvez se eu tivesse visto antes, o mão de alface aqui ia fechar. Por um lado foi bom. Beleza. Então, vamos lá. Bora para a ferramenta? Bora. Hoje nós vamos abordar força, RSI gatilho. Eu coloquei mais uma coisinha aqui, se der tempo pra gente. Faixa percentual e suporte e resistência. Você quer começar mostrando alguma, Marcelo? Bora lá, manda brasa. Eu entro na sequência. Compartilha a sua tela aí. Fechou.
Vou compartilhar. Como a gente já falou ontem, pessoal, sobre faixa de preço e fibofaixa, níveis de exaustão, rejeição, hoje, os próximos recursos, a gente consegue utilizar tanto os novos recursos, como exemplo, quanto os de ontem. Então, a gente pode estar aí conciliando os novos recursos com o de ontem, beleza? Vocês vão ver aí o que é possível, pontos, né, vamos dizer assim, pontos positivos que você vai buscando com as informações e vai sendo favorável à sua operação. Beleza, vocês estão vendo a minha tela aí? Galera no chat. Marcelão também já consegue ver aí, né? Sim, estamos vendo. Fechou. Pessoal, vamos lá. Como foi falado, ontem a gente já abordou alguns recursos e hoje nós vamos, vou até pegar aqui o Point Fix, nós vamos focar numa ferramenta interessante que faz parte do MW4 Profit, que é a força, que é esse bloco aqui embaixo aqui, tá, pessoal? Ó, em destaque. Tá? Vocês podem ver na tela aqui que nós temos alguns indicadores que a gente chama de indicadores auxiliares, que auxiliam a gente nas operações, alguns deles são muito especiais, e um deles é esse que é a força, tá? Eu vou até esconder o outro aqui de baixo aqui por enquanto, que é o gatilho. Vamos para a força. Pessoal, eu sei que tem pessoas que às vezes já operam utilizando essa força das moedas, tá? Aí para você que já opera, eu vou dizer que a nossa ferramenta vai te auxiliar muito. Primeiro porque nós temos uma força que ela foi calibrada e desenvolvida por nós, e nós temos também um outro recurso que nós vamos mostrar em outro momento, que é o bot do Telegram, que também mostra a força, tá? Então, para você que já usa, vai ser uma mão na roda. Para você que não conhece, a gente vai estar apresentando para vocês aqui, tá? O que vem a ser a força das moedas, tá? A gente representa elas no gráfico, quando a gente está operando aqui o mercado de câmbio, de Forex, né? Eu estou no gráfico aqui, ó, CHF-JPY, ou seja, o franco suíço frente ao ien japonês. Então nós temos uma linha representando o franco suíço, nesse caso aqui um cinza, e nós temos aqui uma linha branquinha representando o JPY, que é o ien. Da mesma forma que nós temos aqui a paridade, nós separamos aqui em duas linhas. Cada uma dessas linhas vai representar uma moeda e ela é a força da moeda. Tá? Aí nós temos aqui para facilitar escrito CHF na cor da linha e JPY na cor da linha também e a força deles. Tá? Então, para você que não conhece, o que vem a ser a força? Tá? No mercado de câmbio nós temos sempre as paridades. Então, as paridades principais que a gente opera são 8 moedas principais. Essas 8 moedas, uma frente à outra, eles formam 28 paridades. Tá? Então é muita paridade, é paridade pra caramba. E a força nada mais é do que pegar todos esses 28 ativos, né, a força das moedas principais. Ele pega todos esses ativos e faz uma leitura sobre como está naquele momento aquela paridade para formar força. Então, quando você vê aqui no gráfico, por exemplo, o JPY aqui com a linha caindo, quer dizer que ele está caindo não só frente ao CHF, ele está caindo, e na sua maioria, em frente às demais moedas principais nesse momento. Então, a nossa ferramenta faz essa leitura. É uma leitura complexa, mas ela é poderosa o resultado que ela mostra para a gente. Tá? Ela por si só não é um gatilho de entrada, só está caindo, eu vou sair vendendo. Não, ela é um auxiliar. Você pode usar ela só como gatilho. Se você fizer isso, dependendo do time frame, vai ser mais ok, né? Porque a força ela é representada em todos os time frames, tá? Desde o M1, o M2, o M5, o M15, todos que você colocar, a nossa ferramenta faz a leitura. Mas a gente indica time frames um pouco maiores para você analisar a força, tá?
Então, ela vai te ajudar como algo a mais na sua operação. Então, já expliquei para vocês, a força é formada por um cálculo que analisa o mercado. Então, dessa forma, ela tem assertividade porque ela vê como está aquela moeda naquele momento. E é claro que uma moeda pode cair frente a uma outra moeda e subir frente a uma outra moeda diferente. Mas ela faz um cálculo e mostra como está aquela situação. Normalmente, quando uma moeda enfraquece, ela tende a enfraquecer frente às demais. Tá? Então, aqui não tem muito segredo depois que você observa. Tá? A gente tem aqui as nossas características que a gente ensina no treinamento, que é as linhas aqui, superior, a linha inferior. Nós temos aqui essa região verdinha, a gente explica tudo no nosso treinamento. Aqui a gente está apresentando para vocês e o porquê que essa força ajuda na hora de operar. Então eu estou aqui, vamos aproveitar que eu estou aqui no CHF JPY, vamos para o H4, por exemplo, que é um time frame que a gente recomenda, tá? Então, vamos pegar como exemplo aqui, ó. Nessa madrugada aconteceu isso aqui, né? Aconteceu essa vela gigantesca aqui no 4 horas. Deixa eu aproveitar e mostrar para vocês isso aqui, ó. Quem viu ontem o nosso display, viu que a gente tem um recurso de mínima e máxima, né? Olha o que o CHF JPY, essa paridade, fez hoje. Ela andou simplesmente quase 400% do que ela anda em média. Então, por isso que a gente viu um candle gigantesco. Desse jeito aqui, tá? Então, na força, o que a força mostrou, né? Quem estivesse na hora vendo, acompanhando, a gente viu aqui a força subindo da moeda JPY. Por mais que, a princípio, o CHF não estava caindo, ele estava tendo uma linha reta, mas sabe quando você vê um carro passando com tudo? Se o outro estiver andando devagar, o carro que passa com tudo, ele ultrapassa. Então, mesmo o CHF não estando numa fraqueza nesses dias, pelo contrário, o CHF ele vem numa onda forte aí ao longo dos dias, mas a força do JPY foi tão grande que, se a gente analisar até outras paridades, vamos pegar aqui, vou pegar Euro JPY, olha o gráfico do Euro JPY. Teve essa vela gigantesca aqui. Vamos pegar CAD JPY, teve também. No caso do CAD, ó, olha a força do CAD. O que a gente vê? A gente vê um CAD que ele teve um princípio aqui de uma quedinha. Então, aqui já foi uma situação onde você tinha força do Ien e fraqueza do CAD. Isso melhora mais ainda na sua tomada de decisão. Tá? Então, a força ela é basicamente isso. É você identificar de forma muito, vamos falar assim, né, fácil até de visualizar que uma linha está subindo, ou seja, está aumentando, enquanto uma outra, de preferência, uma que estiver caindo. Tá? Você aumenta as suas chances. Aí depois você vai para o gráfico e vai tomar suas decisões também. Tá? Então, pessoal, essa é uma das formas de utilizar a força, que é uma forma até didática e simples. Você vê uma força subindo aqui, então você pode tentar naquele momento, juntando com lotes proporcionais, nível de margem, tudo que você precisa de olhar anteriormente, você pode estar fazendo sua operação aqui. Então, de forma simples é isso. A gente tem algumas coisas para tentar facilitar ainda mais alguns conceitos, que são essas setas que aparecem aqui. Não é porque apareceu uma seta que você sai entrando de qualquer jeito, mas as setas elas vêm para auxiliar, mostrar que está tendo, olha, uma confluência aqui da força com o gráfico também, tá? Então, o objetivo aqui da nossa ferramenta nunca é dizer faça isso cegamente, igual a gente apresentou esses dias. Não é um robô, tá? Mas ela vai auxiliar aqui a sua forma de operar. Beleza, pessoal? Até aí vocês estão pegando sobre a força? Estão pegando.
Qualquer coisa vocês podem mandar aí. Aí, junto com isso, a gente desenvolveu várias outras coisas. Nós temos aqui nos cantinhos aqui, ó, alguns botões que são recursos que a gente sempre pensando em auxiliar. Ó, nós temos o painel de forças. Quando você clica aqui no painel de força, ele abre um painel completo que vai ajudar você a analisar como que está aquele ativo. Tá? Também tudo relacionado à força. Não vamos entrar muito em detalhe, mas basta você saber que a gente até separa por time frame. Ó. Time frame aqui, ó, força W1, que é o semanal, força D1, que é o diário, força H4, que é um time frame de H4, e força aqui, um time frame de M30. Dessa forma você consegue fazer análise multi-time frame, tá, pessoal? Temos o painel de exaustão, que também entra no contexto, na análise de uma força que já esticou muito. Não existe nada que sobe para sempre ou desce para sempre. No mercado financeiro, isso muitas vezes mostra-se como verdadeiro e na euforia, às vezes por ficar de fora do movimento, se você quer entrar e você entra bem no momento que ele começa a voltar. Um exemplo, aqui, ó, nós vimos a força aqui do JPY, ó, desceu até aqui. Quando a gente vê ela caindo, você vê que já começou aqui a fazer uma curvinha. Pode fazer uma curvinha para continuar caindo? Pode. A gente não é futurólogo, né? A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Mas você sabe que aqui seria um momento ou para você fechar a sua operação no lucro, se você está posicionado, ou tomar algumas precauções caso ela volte até aqui em cima, para você não entregar todo o lucro que você fez aqui, tá? E a princípio, o que a força está mostrando é a volta do JPY agora, né? Um recuo, uma correção aí devido à queda de ontem, né? A gente já chegou no último desvio da faixa de preço, já ultrapassou a exaustão, temos um reloginho lá embaixo, batemos na rejeição, né? Ó, veja como ele respeita, pessoal. Ele foi lá, tocou na rejeição e voltou. E depois de passar a exaustão, né, o nome exaustão, ou seja, você vai ficando cansado. Ó, como foi ficando cansado aqui. Aí chegou a O preço tocar. exaure. Exatamente. Eu queria aproveitar e falar só porque tá tão assim no gráfico aqui. Eu queria aproveitar e falar um negócio que tem a ver com o que o Marcelo falou ontem para vocês. Nossa ferramenta faz a leitura dessas faixas de preço, né, pessoal? Ó, aqui é aquela faixa de preço que a gente apresentou para vocês, que é o valoroso, que é onde o preço fica a maior parte do tempo. Repara que nesse momento aqui houve um rompimento, né? Esse é um ativo, para gente que opera os 4 pilares, pessoal, ele desceu bem. Esse aqui é o CAD JPY, né? Mas pode ser outros JPY que estavam numa região de topo. Ele ainda seria para venda, tá? Seria para venda. Mas, para você que não opera topos e fundos, ou se desconsiderar aqui, supondo que seja um ativo qualquer que não está num topo, você estivesse procurando compras, falar, aqui seria a hora de comprar, pá, vou comprar. Aparentemente parece que sim, porque ele bateu aqui nessa região aqui do valoroso de baixo, então você buscaria uma compra. Pessoal, muito cuidado ao operar, né? Isso aqui seria o que? Você está operando ou uma correção ou uma mudança de movimento. Seria uma reversão, né? Quando acontece esse tipo de coisa aqui, vamos usar o nome disso aqui de um facão. Quando tem um facão desse aqui, pessoal, você não entra contra um facão, operando exaustão, operando contra o movimento, tá? É só uma dica aqui que eu vi em todos os gráficos do JPY, e às vezes a pessoa pode falar, mas aqui, ó, sua ferramenta não funcionou, ou, eu entrar aqui vai ficar posicionado. Sim, uma coisa que deve se evitar é entrar diante dos facões, né? Vamos usar como facão, porque o que o facão faz? Ou uma flecha para baixo. Ela simplesmente passa e vai direto. Então, se fosse uma situação de vários candles aqui, era uma coisa, você entrar no valoroso.
comprado. Outra coisa é um candle desse de facão aqui. Candle desse aqui, você simplesmente não faz uma compra de hipótese alguma nessa situação. E no contrário também, tá? No contrário também. Vamos pegar aqui, eu acho que no próprio CHF JPY deve ter um exemplo aqui para trás. Aqui, não, aqui para trás tem, mas são os facões. Aqui foram todas intervenções, tá? Do banco do BOJ, que é o banco do Japão. Todas as vezes que eles interviram, ó, aconteceu isso aqui, ó. Acabou que depois o mercado deu uma retornada, porque foi artificial. Dessa vez agora eles não só interviram, eles mudaram qual que vai ser os juros no futuro, né? Então isso aí já é um pouco mais, vamos dizer assim, mais esperançoso para a gente que opera do que isso aqui. Mas de qualquer forma, o que eu estou querendo dizer? Não entre contra um facão, tá? É isso aqui. Espere ele dar uma... Eu poderia entrar aqui, ó. Se fosse entrar, né? Na hora que ele deu uma... Tipo assim, bateu na exaustão ali, ele deu uma recuada. É como se fosse um acidente mesmo. Bateu e deu um recuo. Mas na hora que ele está acelerado com tudo, não entre porque ele vai te levar junto. Aqui é um exemplo, ó. Veio o facão, mas depois aqui ele deu umas pernadinhas. Você poderia entrar aqui embaixo? Só se você entrar no, vamos falar assim, no pontinho da mosca. Mas aqui, ó, já seria uma situação um pouco mais aqui, né? Assim, mais segura. Agora nos facões não, tá? Só esse Você, adendo po- aqui. você pode até voltar no tempo gráfico que você estava anterior, o que era M30. M30. Você pode até, inclusive, né, Gustavo, dar um zoom aí pra gente. Porque assim, se você for entrar na compra nesse ponto aí, é por conta e risco, porque cada coisa que você faz no gráfico é por sua conta e risco. E assim, a própria ferramenta está dizendo que não é para entrar. Por mais que pontos de exaustão e rejeição são pontos de correção do preço, a gente tem que ver outros fatores que nos mostram que não é hora de compra aí. E o que está mostrando para a gente aí? Tendência de baixa. Então, assim, se você está entrando no comprado numa tendência de baixa, sinto muito, mas você está fazendo o negócio errado. Você está entrando contra a tendência. Então, já é um primeiro ponto aí que você deve evitar fazer uma compra em movimentos desse. Então, não é só porque bateu na exaustão, vai voltar. Não. Tem que ver o contexto de todos os recursos, os fundamentos, né? Para ver se isso é válido ou não para a sua operação. Porque o risco de você se sair bem na operação é muito menor do que você não fazer aquela operação, né? Porque tá tudo dizendo o contrário, você vai ser o do contra que vai entrar do contra. Tem que Então, você pode usar a força nesse caso para tentar ajudar. Porque assim, quando você vai operar exaustão, muitas vezes você vai contra a tendência, mas você não precisa de ir contra na hora que ela está mais forte, né? Vamos dizer assim, né? Muitas vezes operar o topo e fundo, ó, vamos pegar aqui, ó. Opa, peguei lá na outra tela aqui. Vamos pegar o SDJPY, que agora está dando uma boa corrigida, ó. O SDJPY, ele veio nessa tendência de alta, né? Aqui é o topo recente de 5 anos, mas ele saiu rompendo esse de 2016, 2015, aqui. Quando a pessoa entrou aqui simplesmente porque está num topo, ela tem que ter noção que aquele ativo ainda está subindo, né? E foi o que aconteceu, ele continuou subindo. Aí rompeu aqui, nossa, agora não vou vender pra caramba aqui, porque não tem mais topo. Continuou subindo. Vou vender pra caramba, continuou subindo. Foi até num. Acho que se puxar aqui, não. Aqui pra trás, apesar que você tem aqui, ó. Em 85 você tem, ó, um topo gigante lá atrás. Mas, recente, ó, ele bateu num topo de 98, cara. 98.
E agora ele deu essa, essa coisa linda aqui, né? Voltando para sua média, finalmente. Então a gente tem uma força aqui, até mostrando isso, olha que legal. O SDJPY, no mensal. No mensal agora, tá? Lembrando que a nossa ferramenta, ela lê os time frames. Então a gente tem agora um momento de cruzamento de força. Tá? A gente só entra no cruzamento? Não, de forma alguma. Você olha a inclinação da força. Aqui a gente vê que ela começou a se inclinar, foi aqui. Vamos ver aonde que deu isso? Aqui, ó, onde deu. É mais ou menos aqui, bem nesse momento aqui. A gente vê o dólar querendo cair e o ien querendo subir. Nesse momento aqui. Mas É, e foi. detalhe, né, Gustavo? Se você... Desculpa te interromper. Pode falar. Se você volta lá para meia hora. Se a gente pegar esse gráfico, pessoal, lá no meia hora, ó, meia hora, poxa, ele rompeu exaustão, rejeição, isso aí é muito raro de acontecer. Vai passando os time frames para frente para a gente ver qual exaustão e rejeição. Ó, meia hora rompeu, H1 também rompeu. Foi lá embaixo. Fugiu da faixa de preço, a faixa de preço acompanhou. H4, mesma coisa. Rompeu exaustão. Foi um pouquinho mais leve, mas rompeu exaustão. Diário, ó, rompeu exaustão, bateu na rejeição e tá rejeitando o preço. Tá? Tem até um reloginho ali, a gente vai falar mais sobre esse reloginho também. Esse reloginho ali é um. A gente vai falar daqui a pouco. Vamos falar já, né? Pode falar. Perdão, pessoal. Então, o reloginho ali mostra para a gente que a gente está quase chegando numa correção do gráfico, né? Mas não é o foco desse agora. Passa para o diário agora para a gente ver, para o semanal. Semanal, pessoal, também. Ó, já segurou um pouco mais, já bateu desceu até o valoroso, respeitou o valoroso inferior, correto? E agora no mensal, põe no mensal para a gente ver. Olha no mensal, pessoal, que é onde o Gustavo estava quando eu interrompi ele. Ele nem chegou no valoroso, ele acabou ele segurou o preço no valoroso superior. Isso aí, sabe aquela historinha de que choveu hoje o tanto que era para chover o mês inteiro? Então, assim, nos outros tempos gráficos, ele derreteu, ele veio, ultrapassou tudo, ele rompeu por quê? Porque ele veio com força. Foi uma medida do Japão na qual eles mexeram os pauzinhos lá, que eu acho que o Japão aumentou a faixa de controle da curva de juros dos títulos de 10 anos, se alguém não me corrige, e acho que agora eles vão pagar de 25% a 50%. E isso não foi nem aumento de juros, mas isso gera uma expectativa para quem no futuro médio o BOJ altere a política monetária. Então, ao saber disso, essas coisinhas, sim, não é da noite para o dia que você aprende essa questão de fundamentos, mas são essas coisinhas que fazem esses movimentos abruptos, né, muito fortes acontecerem no gráfico, como aconteceu ontem, né? Então, é o que eu falei, choveu ontem o que era para ter chovido o mês inteiro. Isso aí podia ter vindo devagarzinho, devagarzinho, mas geralmente não é assim. Geralmente sobe de escada e desce de elevador. Já tem o ditado, né? Por quê? Sempre Mercado é assim. é incrível, né? Mercado é assim. Exatamente, isso aqui foi um elevador, cara. É, super Ele, ó, subiu de elevador. escadinha, está descendo o elevador. Tem muito para descer ainda. E o mês não acabou Óbvio, ainda não, né? O candle do o mês mês aí não... não acabou. Exatamente. Exatamente. Ele tá basicamente, ó, o que ele subiu aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, com um e meio, ele tá equivalendo ao que ele fez em cinco. E a força das moedas, ela equivale a cada tempo gráfico, como o Gustavo falou. Reparem a força das moedas lá embaixo, como é que tá, ó. Eles acabaram de se tocar.
temos uma queda para o dólar e um possível aí aumento, valorização do iene. Então, assim, isso no mensal, né? De repente, nos últimos 10 dias do ano, aí, a gente pode ver uma queda aí relativa, né? Bem, E olha ele já aqui, está, já estava muito esticado, né, pessoal? Então, e outra coisa, outro ponto, esta curvatura, este abaulamento que a média de ouro faz, ó, longe, que fica longe do gráfico, ó, da média à ponta do gráfico. Veja, do é o que Candle, eu falei ontem. Isso, esse espaço, esse intervalo. Geralmente o preço ronda a média de ouro. Quando ele se distancia muito assim, ele tende a voltar no mesmo ponto que ele deveria estar, e de uma vez só. Por isso que às vezes a gente fala assim, ah, perdi a entrada, perdi. Tem que ser na hora. e olha aqui, pegando aqui para trás, mesma coisa, eu tava aqui no valoroso, pum, para média, em dois candle, um candle, vamos dizer. Ah, tava aqui embaixo, rebentou lá para cima com um candle. É sempre assim, de uma vez, né? É. Incrível. Show de bola. Então, pessoal, deu para vocês verem aqui rapidamente que a força tem um papel auxiliar para a gente, né? Que está operando aqui, que é muito importante e a gente utiliza muito, tá bom? Reparem esses fechamentos, pessoal. Olha que legal esses fechamentos. Ordens antigas que foram fechadas agora. Ó, temos 3 operações nessa tela aí, ó, que mostram desde o primeiro fundo lá atrás, ó, Gustavo. Olha a precisão do fechamento. Por que que fechou aí? Ah, fechou porque fechou? Não. Pô, aí chegou, fechou o mercado para fora da faixa de preço. Fechou no positivo. Para fora da faixa de preço. Lá embaixo também, a próxima também, ó. Aqui, No, aqui. no, no bumbum da mosca. Isso. E a terceira ali embaixo fechou muito também. Fechou muito bem também. Mas ele já estava numa quedinha, acabou descendo um pouquinho mais, mas ele já voltou ali. Foi em cima do desvio, ó. Reparem que foi em cima do desvio. Sempre os desvios são pontos chaves para a gente. Verdade. E olha a força das moedas nesse ponto agora. Olha o que está acontecendo com o JPY na força das moedas. E o que vai acontecer nesse gráfico, será? Exaustão. A gente sabe que ele tem um. A gente não vai sair comprando na exaustão aí, indo até o preço justo lá. Mas a gente sabe que ele pode, pelo menos aí até o valoroso inferior ali, ele deve voltar para daí continuar a sua tendência. Ou até mesmo até a média de ouro, bater na média de ouro, né? Se você pegar os movimentos para trás, olha só, ele teve essas pancadas, aí chega numa região de exaustão, ó, ele vai ganhando território. O mercado é assim, para alguém vender, alguém tem que comprar. Para alguém comprar, alguém tem que vender. Então ele não só vai para um lado, por isso que ele anda em zigue-zague, tem que ter liquidez. Repare só que ele foi, olha onde ele parou, na metade mais ou menos Isso. dessa descida. Aí Que é o aqui, mesmo ponto, que é o mesmo ponto que a gente tem lá na ponta do preço. Basicamente a mesma coisa. exatamente. Aqui, ó, ele desceu aqui, corrigiu aqui. Desceu aqui, corrigiu até aqui mais ou menos. Ó. Mais ou menos a metade. Então, se ele fizer o que ele costuma estar fazendo, ele, igual o Marcelo falou, ó, provavelmente até Ele aqui. vem aqui, ó. A média vem aqui, ele bate aqui, e ó, o tanto que você tem aqui, ó, da exaustão até a ponta da média, que já está inclinado. Top. Pois é, então possivelmente pode dar uma corrigida aqui. O gráfico trabalha em ondas. Veio aqui, para depois vir aqui, vir aqui e vir aqui, e assim por diante. Até o momento que ele estabiliza no mesmo lugar. Isso é uma consolidação. E o legal é reparar a questão de tendência, até isso aqui para quem já consegue bater o olho e entender.
Você vê que a tendência da nossa ferramenta mostra em vermelhinho, tendência de baixa, mas você consegue ver, ó, que ele veio fazendo, ó, fundo, aí correção. Aí fez um, aqui vamos botar direto, ó, um fundo um pouco mais baixo, correção, fundo mais baixo. Aí aqui ele ficou aqui lateralizando e agora ele está fazendo um fundo mais baixo, ó. Repara que, ó, ele está rompendo os fundos, então ele está numa tendência de abaixar mesmo. Aí você pega fundamentos e outras coisas relacionadas que você consegue entender. A gente sempre fala, não é só gráfico, mas se a gente conseguir, através de uma ferramenta, identificar, facilita para a gente o que a gente depois ou antes já consegue também projetar, né? O João fala muito isso, né? Projetar os cenários. Então você consegue, unindo até a parte gráfica aqui, igual o Marcelo falou, ele vindo aqui para continuar caindo, fazer um fundo mais baixo e por aí vai. Beleza? Teve o Roger Trader que falou assim, esse indicador de setas é o indicador Super OB? Pessoal, eu nem sei qual que é esse indicador Super OB, mas essas setas que aparecem aqui são setas, né, são ícones que a gente utiliza do MetaTrader. Tem alguns outros recursos que eu uso outros ícones, por exemplo, aqui eu uso o reloginho, quando é equilíbrio é uma outra setinha. Aí você pode estar olhando e achar que parece que é algum outro indicador. Eu não conheço esse Super OB, não sei se ele faz esse tipo de cálculo. Essas setas aqui da nossa ferramenta, tudo aqui é a gente que tem desenvolvido. É claro que a gente se baseia em conhecimentos para estar criando aqui, mas não é um indicador pronto que tem por aí. A gente desenvolveu todo o código. Eu sou desenvolvedor, para quem não conhece. A gente fez tudo aqui autoral. Então, essas setinhas aqui, aí vai entrar no que o Marcelo falou. Tem a ver com esse reloginho aqui, tá? Que é basicamente mostrar se está fazendo topos e fundos, topos no caso mais altos que os anteriores ou fundos mais baixos que os anteriores. Então toda vez que aparecer uma setinha, ele está te mostrando, te auxiliando, quer dizer que o mercado está fazendo, nesse caso aqui, fundos mais baixos e ele tende a corrigir, mesmo que não mude a tendência. Pode ver que a setinha ela meio que antecede essas situações. Então, quando é ao vivo, que é o caso aqui agora, que nós estamos, ele não sai colocando uma setinha de cara, ele bota um reloginho para você prestar atenção que ele está fazendo um fundo mais baixo que o anterior aqui. E existe uma probabilidade, lembra que a gente trabalha com probabilidade, uma probabilidade dele fazer uma correção. Então é basicamente isso, tá, pessoal? Aí, igual eu falei, eu não sei como é que esse Super OB funciona, mas essas nossas setinhas aqui fazem referência a esse tipo de leitura. Nós não Ah, estamos... pode daqui falar. 10 minutos a gente pode acompanhar esse reloginho aí, tá virando uma setinha, de acordo com o horário. Falta 10 minutos para fechar H4. Provavelmente esse reloginho, se confirmar, ele vai virar uma setinha de reversão, de correção, perdão, são coisas diferentes. José Gomes está perguntando como é que faz para ser membro. José, nós iremos no último dia aqui, que vai ser amanhã, falar essas datas relacionadas como que faz para uma pessoa que desejar se tornar membro, desejar ter acesso à ferramenta, ao grupo de membros, para ter as nossas lives fechadas, todos os recursos, bot, a gente vai estar falando mais a respeito no último dia. Não deixe de participar. A pergunta do Odair também, você acabou de responder, Gustavo. Eu vou responder porque muita gente pergunta isso. Ah, qual que é a média de ouro? Que média é essa? A gente chama ela de média de ouro, pessoal, mas ela não tem nada a ver com a média. Ela não é uma média normal, não é uma média de 200, uma média de 50, ou sei lá, qualquer outra média que a gente coloca ali. Como o Gustavo falou agora, toda ferramenta ela foi desenvolvida crua, linha de código por linha de código. Ou seja, o Gustavo desenvolveu tudo isso aí.
baseado em matemática, como a gente já falou aqui, proporção áurea, linha de Gauss, várias matemáticas que a gente chegou em alguns parâmetros e o Gustavo desenvolveu tudo que você está vendo na tela aí. Então, assim, muita gente pergunta sobre isso, qual é essa média de ouro. Também perguntam, vocês misturaram os indicadores e colocaram num só? Não, tudo isso aí, são quantas mil linhas de código, Gustavo? Ih, agora tá com muito. Da última vez tinha umas 15 mil, agora já deve estar com umas 30. Então, pessoal, e eu acredito, eu acho que é mais ou menos por aí. 30.000 linhas de códigos, pessoal. Não é, isso aí foi feito tudo do cru. Nada do que você está vendo aí é cópia de alguma coisa. Por exemplo, a Ó, força das moedas. o nosso principal aqui tem 8.390. Só que nós temos o Profit, temos Força, temos Volatilidade, temos RSI. Então dá próximo de 30 mil. Eu só estou abrindo para vocês verem ao vivo aqui, ó. Só esse principal aqui tem 8.390. Só que a gente tem uma suíte de indicadores, tá? Então, pessoal, isso aí não é uma combinação de indicadores tudo junto. A força das moedas mesmo, eu achei aqui a força das moedas aqui para baixar. Tá. Você sabe como é que ela foi desenvolvida? Como que ela foi criada? Quais os parâmetros que ela foi criada para você conseguir utilizar desses recursos no gráfico? É igual o robô. Por que que robô não funciona? A maioria dos robôs não funcionam. Porque para você saber para você operar com robô, primeiro que você tem que saber operar o robô. E segundo, você tem que saber qual foi a configuração do robô para você conseguir entender isso no gráfico e fazer com que isso seja lucrativo. Eu, Gustavo, a gente nunca viu um robô aí com mais de 2, 3 anos aí de lucro aí, justamente por conta disso. O mercado é totalmente evolutivo. A todo momento ele está mudando, tem que ficar alterando dados, né? De indicadores das nossas próprias ferramentas. A gente vê isso que direto o Gustavo está fazendo correção de alguma coisa. Porque na hora de um robô fazer automaticamente, ele precisaria de ter uma inteligência artificial altíssima e a ponto de até mesmo fazer algo igual o Google faz, né? Que é interpretar as atitudes que você tá, às vezes o que você fala. Essas grandes empresas, elas fazem algoritmos que tem uma inteligência artificial. Às vezes você está conversando com alguém sobre um produto. Eu mesmo, esses dias aqui que deu problema no microfone, eu pensei, falei com minha esposa, tem que comprar um microfone. A Amazon já começou a me falar, tem uns microfones aqui e tal. Então os caras começam a ler, interpretar o que você fala, porque eu não procurei. Até agora eu não procurei o microfone, mas já me sugeriu. Então você tem que ser nesse nível de inteligência, não é uma pessoa sozinha ou com uma semana de desenvolvimento, um mês, que vai fazer um robô lucrativo, não, pessoal. É equipes, É. profissionais. E a É, mesma coisa, um indicador qualquer desses que a gente baixa na biblioteca. Por exemplo, a força das moedas que você baixou hoje no mercado, ela pode estar funcionando 100% para você, porque ela foi talvez parametrizada para o mercado atual que está hoje. Mas se amanhã o mercado virar e essa ferramenta, esse indicador não for parametrizado de acordo com o que aconteceu no mercado, você acabou ficando para trás. Então, são indicadores, funções diárias que são feitas em cima desses indicadores, dessas ferramentas, que acabam aí proporcionando o que a gente proporciona para você aí. show. Obrigadão aí, galera que tá entrando aí, o William. Beleza, William? Ô, Euler, gigante é você, rapaz. Você que tá aí sempre aí dando a sua presença aí, ajudando as pessoas também, fazendo presente, isso aí faz toda a diferença, tá? Exatamente. Então, pessoal, para só finalizar a questão da força e a gente olhar mais outros recursos, né? Só mostrar um negócio aqui que para quem nunca viu vai achar diferente. Essa telinha aqui, ó, uma telinha que quem é membro já acostumou. Para quem nunca viu, deve estar achando
Samba do crioulo doido, né? Não saia da live agora, pessoal, achando que isso aí é um bicho de sete cabeças, que não é. Aqui a gente utiliza, tá? A galera que é o membro, a gente já acostumou a observar, a gente separa em time frames. Ó. Nós temos aqui uma região só para o mensal, uma só para o semanal, uma só para o diário, uma só para o H4 e uma para o H1, que eu gosto de olhar, mas a pessoa também, se não quiser, o H1, mas a gente já coloca dessa forma. Por que, que a gente faz isso? É olhar a força de todas as moedas, como está uma frente à outra, mas em vários time frames com a configuração para cada time frame. Então isso aqui e ranqueado, ó. O que, que a gente vê aqui nesse ranking? Vamos pegar aqui o diário. Olha só. No diário, o que, que ele mostrou pra gente? Olha o JY aqui no topo, ó. A linha branquinha aqui, ó. Saiu na pole position aqui, como diz o Marcelo. Passou aqui e tomou a frente. Mesma coisa no Hoje o dia H4. foi dele. Hoje ele foi O cara. Não foi só o dia, Marcelo. Isso aqui foi tão incrível, isso que aconteceu hoje. Eu estava até refletindo sobre isso de tarde. Se você pegar a valorização que o JPY teve hoje, foi de mais ou menos 4%, frente, por exemplo, o CHF, frente a outras também. Pessoal, 4% numa moeda é muita coisa. 4% é quase uma commodity. Commodity que faz isso, 4%, 5%, 6%, 10%. Foi um negócio incrível, a ponto dele sair daqui, ó, do H4, ele tava lá no retardatário, foi assim, ó, vup, fez igual o Ayrton Senna aqui, tomou a frente, ó, e tá aqui. Então, ó, num time menor, ó, como H1, foi aqui. Então ela foi fazendo isso, ó, até você pega até no semanal, cara, olha só. Saiu daqui do fundo e foi gradativo, né? E a gente vê aqui o que está sendo feito. E aqui no mensal, ela está chegando no meio aqui, ó. Mas é muito incrível o que aconteceu hoje, tá? O mercado já está, de alguma forma, tentando se antecipar para uma futura mudança da política monetária do Japão. Eles hoje negaram, né? De todos os meios falaram que não vão alterar a política monetária, mas o passo que eles deram hoje, o mercado não acreditou no que ele falou e acreditou que no que eles fizeram. Então, um pouco mais aí respondendo quem perguntou se o JPY vai continuar. O mercado está apostando que sim, tá? Essa é uma. Hoje deu para ver isso claramente. Claramente. Beleza. Então, fechou aqui sobre a força? Fechou? O que nós vamos falar mais aqui, Marcelo? Vai falar RSI gatilho Beleza, vamos e falar. O RSI gatilho vai ser rápido, tá? É um outro recurso que é bacana, vai ajudar muito na questão das entradas. Vou mostrar para vocês aqui, pessoal. RSI gatilho é esse indicador aqui que eu escondi no início da live, ó. Deixar ele aqui de novo, ó. Deixar ele em destaque para vocês. Que é esse aqui, tá? Eu não vou tirar a força nesse momento. Tá bom, eu vou tirar a força, depois eu mostro ela. Porque é muito legal você usar o RSI gatilho em confluência também com a força e os demais itens, mas eu vou deixar somente ele aparecendo no momento aqui. Então, vamos lá. Para quem já conhece, já sabe, existe um indicador muito interessante, muito utilizado no mercado financeiro, até por analistas, tá? Que são voltados mais para o fundamentalismo, não só traders, day traders ou swing traders, tá? O RSI, aqui no Brasil é conhecido como Índice de Força Relativa, ou IFR, para quem usa outras plataformas aí, como o Profit Chart, outras aí, que são nacionais, o pessoal chama de IFR, que em inglês é o RSI. Tá? Que em inglês é Relative Strength Index, que é o índice de força relativa também.
Então, essa linha verdinha é basicamente o RSI. Nós desenvolvemos junto desse indicador e modificamos ele para a nossa necessidade e nós chamamos de RSI gatilho, que é um indicador que auxilia nos gatilhos de entrada, de saída ou até mesmo na deixar de operar. Ele ajuda muito também. Tá? E ele casa muito bem com as operações aqui que a gente utiliza baseado nas faixas de preço. Então vamos aqui pegar um exemplo do próprio gráfico. Nós estamos aqui no CHF JPY. A gente viu aqui o facão, lembra que eu falei? O facão? Então, ele ajuda, por exemplo, mostrando aqui pra gente o momento o que aconteceu com o preço. Ele estava indo aqui, essa linha verde, e ela cruzou aqui a sua linha vermelha. Tá? Essa linha vermelha ela serve para a gente identificar que toda vez que essa linha verde estiver trabalhando acima dela, ele está com uma força acima da sua média. E quando ele está trabalhando abaixo, ele está com uma fraqueza ou uma força para baixo. Né? Então ele ajuda a gente a identificar possíveis entradas. Você pode reparar aqui que nesse momento aqui que ele cruzou aqui embaixo foi uma situação igual aqui, ó, mais ou menos aqui, né? Aqui, ó. Então ele vai ajudar você a entrar como uma confirmação. Né? Às vezes você quer muito entrar aqui, quer muito entrar. Você vê aqui que ele ainda ele não deu ainda essa entrada, ele ainda está subindo ainda. Então te ajuda às vezes a evitar de fazer entradas precipitadas, vamos dizer assim. Às vezes você pode entrar um pouquinho mais atrasado, né, porque você está pegando uma confirmação a mais, né? Toda vez que você aumenta os seus filtros, né, é igual uma peneira, né? Quanto mais você vai peneirando, pessoal, vamos pegar areia, peneira areia. Quando você vai peneirando a areia aí, você vai tirando pedras, mais pedras e mais pedras. Olha, nós estamos com 2 Marcelo aqui na minha tela. Caiu minha energia, cara, acredita? É mesmo? E como é que você está Caiu e falando com a voltou. gente? Você está com no break? Isso, 4G, Ah, bom. Show de bola. para esperar voltar o Wi-Fi. Importante que você está vivo aí conosco. Então, pessoal, às vezes, quanto mais você peneira, né, mais você vai demorar, mais você tira mais impurezas. Né? E tirando essas impurezas, você aumenta a sua certeza. É claro que eu não estou falando para você encher aqui seu gráfico com um monte de indicador, um monte de coisa, que quanto mais eu colocar, melhor. Às vezes, você colocar demais, você vai deixar de fazer a entrada no final. Né? Mas a intenção aqui é ser simples, que é basicamente isso, te auxiliar, é mais um indicador, que é mais um bônus. Olha só, nós já estamos falando aqui do indicador principal, que já é um canivete suíço, né, que a gente começou a apresentar para vocês as funcionalidades ontem. Hoje nós já apresentamos a força, que está escondidinha aqui, nós estamos apresentando agora o RSI gatilho. Tudo isso faz parte do pacote, tá, pessoal? São indicadores que a gente foi desenvolvendo. Quem entrou de membro antigo lá sabe, não existia e entrou e a pessoa não teve que pagar nada mais por isso. Tá? Então, ele vai ajudar nessas situações. Ó. Vamos pegar outra situação aqui? Mesma coisa, ó, o mercado dando aquela segurada aqui e a pessoa, eu compro aqui, eu compro onde eu compro, né? Eu vou comprar aqui, aqui, aqui. Nessa hora que a gente vê o gatilho aqui auxiliando, ó. Ele começou a trabalhar acima da sua média aqui, nesse momento aqui, ó. Você demora um pouco mais, você não vai entrar só na hora que cruzou, né? É bom você esperar para confirmar que ele aumentou aqui o índice de força relativa, então a gente consegue casar muito bem com os desvios aqui, tá? É um indicador simples, direto, não tem muita enrolação, mas ele tira a gente de algumas enrascadas porque ele mede aqui no gráfico nessa paridade como tá. E para variar, a gente sempre quer auxiliar, a gente criou um painel para ele também, ó. A gente clica aqui, ó, ele abre um painel e ele vai mostrar se está acontecendo próximo aqui
uma situação dessa. Eu estou no H4 agora, o mercado recém abriu agora há pouco. No H4 ele não está mostrando nenhuma situação nesse momento. Eu posso, a título de mostrar para vocês, descer o time frame para olhar se tem outros time frames. Mas o ideal é sempre você operar time frame que você já conhece, de preferência um time frame que não seja curto demais, a menos que você saiba como fazer. Vamos no M30, no M30 também não, no M15 também não. Nesse momento agora que o mercado está voltando aqui, eu acho que não vai ter no momento. Eu posso alterar também, tá. Nas configurações a gente pode alterar os períodos também, tá? Eu indico sempre você usar o período padrão que a gente desenvolve. Todo o nosso indicador, a gente não mostrou ontem, ó, nós temos parametrização de diversos itens, tá? Inclusive topos e fundos aqui é configurado por ativo. Outra coisa diferente que nós temos aqui. Cada ativo você pode calcular um topo e fundo diferente. 5 anos para um, 7 anos para outro, 6 anos para outro. Então, só porque eu vi aqui, eu estou comentando. Então, nós temos os parâmetros aqui. Eu posso diminuir os parâmetros aqui, mas vai ficar com mais ruído. A gente sempre indica você usar o que a gente já testou e utiliza. Vou diminuir aqui e vou ver no painel se ele vai apresentar alguma no momento. Pelo visto, ele não tem nenhuma característica, já foi. Ó. Ele não tem, nesse momento, apresentando alguma coisa. Opa, apresentou aqui. Vou abrir e fechar. Não. Ó, no ouro. No ouro ele chegou a mostrar, mas não tá na característica que é. Normalmente a gente preza por entradas que você vende uma situação ou de sobrecompra para descer com força ou da sobrevenda para subir. Nesse caso aqui o ouro, ele tá fazendo aqui um aumento aqui, mas ele tá fazendo da região central. Então é uma região que tem mais ruído, né? Você vê que o ativo tá, ó, tá aqui lateralizado. Então a gente não indica em situações lateralizadas você buscar essas entradas. Ó, nós temos no M30 no EuroGBP. Vamos ver. Ó, no EuroGBP nós temos aqui uma situação vindo da sobrevenda querendo aqui iniciar. Aí nós temos aqui, ó, uma setinha, ou seja, você vai juntando algumas situações. Né? Na força a gente não tem tão claro, mas lembrando que eu diminuí aqui os períodos para poder mostrar, então é um período que eu não gosto muito, eu gosto de 9 ou 14 para estar olhando. Ó, no 14 ainda falta ainda, um chãozinho. Enfim, pessoal, esse aqui é o RSI gatilho. Tá? É um indicador simples, porém muito útil. Tem pessoas que são especialistas no RSI, como eu falei, é uma ferramenta que já existe. A gente fez algumas adaptações aqui, porém a base é muito semelhante ao RSI normal. Tá? Show de bola? Vocês estão Show de acompanhando aí? bola. O Então aí, chat, pra pessoal, mim, fala com a gente. tá todo mundo caladinho. O assunto é um pouco mais denso, tá, pessoal? Essa parte de gráfico aí a gente acaba entrando um pouco mais nele para apresentar para vocês. O que a gente está mostrando para vocês, pessoal, é que quanto mais pontos você encontrar a favor da sua operação, maior a sua certeza. A gente mede o preço com algumas ferramentas de força, com gatilhos, que é o RSI, com exaustão-rejeição, regiões onde o preço se encontra dentro de uma faixa habitual do preço, tá? Probabilidade. Tem uma série de recursos. Às vezes você olha para N recursos, mas um deles fala assim, não está legal. Aí Verdade. você, como a probabilidade, por exemplo, eu olho muito a probabilidade ali em cima, no nosso display chic, que é o que às vezes está mostrando que
para a gente que não tem notícia naquele momento, está mostrando algumas funções, todas positivas, mas de repente olha a probabilidade 50-50. E falando de probabilidade, tudo que está nivelado, ele tende a ir para algum lado. Só que a gente não pega esse movimento, a gente não tenta descobrir o movimento que ele vai. A gente pega a volta dele, por exemplo, está desequilibrado 60-40, a gente pega o 40 e volta para o 50. Ou a gente pega o 60 e volta para o 50. A gente vem equilibrar de novo. A gente vem para a região de equilíbrio. A gente não vai desequilibrar junto com ele. Não sei se vocês entenderam. Nesse caso aqui, ó, a gente está no M30, né? A gente vê aqui que o nosso painel aqui nós temos questão do equilíbrio aqui. As vermelhinhas são as velas de queda, os candles de queda, e os verdinhos são de alta. O que a gente vê aqui no passado recente? Nós vimos isso aqui, uma alta colossal, depois ele ficou aqui numa lateralização, subiu mais, e agora ele está corrigindo, mas olha o tamanho da correção. Então aqui a gente vê o que? As velas vermelhas ainda estão, vamos dizer assim, estão perdendo ainda. Ainda está desequilibrado para esse lado aqui, ó, o lado verde. A gente pega ele quando ele está desequilibrado e não quando ele está equilibrado. Se ele está equilibrado, o preço pode ficar numa consolidação ali por muito tempo ali, esperando algum próximo movimento de mercado, de acontecimento, para ele seguir. Então a gente pega o mercado quando ele está desequilibrado. Se ele estiver equilibrado, me assusta um pouco, porque aí ele está no preço justo dele e ele vai ficar nesse preço até que aconteça alguma coisa. Verdade. Então é bacana esse recurso mesmo. O que a gente Veja lá, vê? Pode falar. o SDJPY, será que, como é que tá O aquilo que a gente SDJPY. ia ver, já Qual deu? time frame você quer ver? É das setinhas, eu não lembro qual que tava, é da M30, será? Não, é H4. É H4. Aí, ó, confirmou a setinha lá embaixo, pessoal, da correção. Ah, sim. Lembra que tava um reloginho aqui embaixo? O que a gente vê aqui? É porque o SDJPY ele subiu tanto, mas a gente vê aqui que agora, nesse momento, ele está próximo de um equilíbrio. Né? Depois de descer muito, que olha pra você ver, depois dele fazer isso aqui, a gente começa a ver um equilíbrio. Porque ele estava Isso, totalmente desequilibrado, né? exatamente, pessoal. Isso que é interessante. Agora ele chegou no equilíbrio, então talvez essa correção nem aconteça. Ou ela aconteça lentamente, fique, consolide nesta região para depois dar continuidade à tendência principal de baixa que a gente está vendo aí. Mas a gente vê que no diário, olha como ainda está desequilibrado para as verdes, né? 60-40, né? Ou seja, diariamente, se você acompanha isso, pessoal, eu gosto de acompanhar isso diariamente, porque daí eu consigo saber da onde que ele está vindo para onde que ele está indo. E quando isso acontece, quando chega nos 50, eu paro minhas operações também. Então aí a gente consegue ver, por exemplo, agora está 60 versus 40, vamos dizer assim. Ele podia estar 61 versus 39, que era o que estava acontecendo, e agora ele está voltando, ó. E ele vai Exatamente. abaixar os 60 em direção aos 50 e o 39 em direção aos 50 também. Então você consegue ter uma ideia do que está acontecendo no mercado se você acompanhar isso aí diariamente também. O que isso aqui está falando? Isso aqui é mais uma forma de você contar a história. Né? No caso aqui, essa é uma ferramenta que está inserida aqui, que ela é uma ferramenta para auxiliar a operar exaustão de movimento. Quando você justamente vai operar contra, né, buscando um retorno das operações. Né? Quando está num topo e o preço está num patamar muito alto, você quer procurar uma entrada para poder vender
Então é um indicador de exaustão, a contagem, né, de velas. É mais um. Né? Então por isso que a gente não usa separadamente, tá? A gente sempre fala, alguns vão auxiliar no gatilho e outros são uma confirmação. Esse aqui é um exemplo. Ele não é um gatilho de entrada. Ele não, bateu tal aqui, eu vou entrar. Não. Mas ele auxilia a gente a estar observando o que está acontecendo. O que muitas vezes a gente olhando, a gente já vai conseguir também perceber, né? Antes de chegar aqui nesse ponto, mas olhando o quadro total aqui no diário, vou pegar no mensal também. Você vê que aqui ele subiu muito. Então, é pegar isso de forma até quantitativa o que você está vendo com seus olhos. Né? Porque senão você vai ficar contando aqui, né? Não precisa de contar. Nossa ferramenta já faz isso. Não, e outra, né? Você fala assim, nossa, essa queda que teve hoje, olha o tamanho da queda. Na probabilidade não foi nada. Ele ainda está com 40% lá, ó, versus 60%. Olha o tanto de alta que teve referente à queda de hoje. Foi nada. A queda de hoje não foi nada Para ele voltar em janeiro de 2021, perto da alta. tem chão, hein? Tem chão, ó. Para voltar em janeiro de 21, é que eu lembro como se fosse ontem, inclusive eu estava de férias nessa época aí, são 26.800 pontos. Tem um chãozinho aí. Um bom chãozinho. Isso é porque nós estamos no SDJPY, que já andou, vamos dizer assim, agora nós estamos no semanal, já andou bem. Agora vamos pegar um que não andou nem perto do que pode andar, CHFJPY. Olha aqui, vamos pegar... Janeiro foi aqui. Aqui, ó. Janeiro. Olha, ele começou agora, apesar que ele está 26 mil pontos também. Mas, aqui, ó. Ele está num ponto, por exemplo, de setembro. Ó, voltou o preço agora, porque ele chegou parecendo que ia romper hoje, né? O danado bateu aqui, mas olha só como ele está respeitando aqui. Aí entra o próximo recurso que eu quero mostrar para vocês. Que nós temos aqui na nossa ferramenta. Que é as linhas de suporte e resistência, pessoal. Não entendam isso aqui como um setup engessado, onde eu vou ficar traçando um monte de linha só e achar que porque a nossa linha está ali, o preço tem que respeitar, né? Vou fazer um monte de linha, bateu na linha. Não, nós vamos aqui fazer uma análise que tem a ver com regiões, a galera que opera muito order block, SMC, o pessoal que é mais profissional sabe muito mais sobre isso, que são regiões de liquidez, regiões de compra, regiões aí que a nossa ferramenta já faz uma leitura que ajuda nisso aí, tá? Não é, SMC, não é isso, mas é simplesmente regiões que o preço bate e respeita ali por ser regiões de liquidez. E esse botãozinho aqui, pessoal, ó, pode parecer que está meio esquecidinho, ninguém perguntou até hoje, ó. O que tem um botãozinho escrito adicionar aqui? Na ausência de outro nome, a gente colocou esse nome, tá, gente? Adicionar. Por que é adicionar? Porque ao clicar nesse botão, ele vai adicionar aqui as linhas, tá? Essas linhas que eu estou falando agora. E ela é multi-time frame, tá? Se você clicar para adicionar no diário, ele vai mostrar no diário. Se você colocar no semanal e por aí vai, tá? Vamos pegar aqui no H4, né? Que é bacana também. Estou aqui com um gráfico, nós estamos vendo nossas linhas aqui, os desvios. Se eu clicar, o que aconteceu? Apareceu um monte de linha azul e vermelha. Tá? Essas linhas são linhas referentes a essas linhas de suporte e resistência, mas esse nome pejorativo, mas que hoje se usa assim, né? Mas eu chamo muito de regiões de liquidez, regiões, áreas de valor, vamos dizer assim. São áreas onde o mercado ou tem ordens abertas, esperando para eles fechar, ou regiões que eles já delimitaram. Tá? Então, aqui no CHFJPY que eu dentro do time frame de H4, abri aqui, cliquei em adicionar, agora virou remover, tá vendo? E ele aparece escrito aqui, ó, bem no cantinho, deixa eu arredar a gente pro cantinho. Ó,
Suporte H4 e o preço. Suporte H4, né? O preço é aqui em cima. Resistência H4. Por que ele deixa o time frame? Para eu saber que é referente ao H4. Se eu descer para o M30, ele vai continuar escrito aqui H4. Tá? E se eu quiser adicionar ele referente ao M30, eu clico em remover, ele remove. Eu clico em adicionar, ele lê, nossa ferramenta lê de novo o gráfico e mostra para gente e vai estar escrito aqui referente ao M30. Agora vamos no H4 só para a gente ver como foi legal o que ele fez aqui. Ó. Vou clicar. Beleza. Repare só, pessoal, essas linhas, tá? Eu separo por cor porque em algum momento foi suporte, mas a gente sabe que algumas regiões, após ser rompidas, elas podem deixar algumas ordens para trás, né? Nós estamos falando de grandes bancos, de fundos de hedge, que muitas vezes o preço volta lá e dá uma segurada. Não é à toa. Ó, aqui, ó, setembro desse ano, intervenção aqui do Japão. Olha onde que o Japão interviu. Essa região aqui. Tá? Ele interviu aqui de novo, que a gente vê essas pernadas, né, forte, claramente. Ele pode ter intervido aqui, eu não sei, mas não está tão extremo, mas eu posso observar com mais clareza, porque eu lembro no dia que falou da intervenção. Então a gente tem essas regiões aqui. Ah, por que bateu nesse preço? É um preço-chave? Pode ser um preço-chave para eles, mas é uma região que eles trabalham. E por eles ter trabalhado, a nossa ferramenta linkou aqui. Muitas vezes você pode falar, por que ela não linkou a partir daqui? Porque eu programei para que, quando tiver na mesma linha, essa linha de suporte e resistência, ele deixa a da frente aparecer, para não ficar tão poluído, tá? Senão ia aparecer provavelmente aqui também. Então, É como o pessoal... Gustavo falou. É como o Gustavo falou, pessoal. É um termo pejorativo, mas não deixa de ser suporte e resistência. O que é suporte e resistência? São zonas de liquidez. Por que existe suporte e resistência? Por conta disso. Ah, suporte e resistência, não, né? Price action, análise gráfica, não sei o que, não funciona. Não é que não funciona. São regiões importantes que acontecem no gráfico. Então não está errado falar suporte e resistência. São pontos. Você não pode, só porque bateu numa resistência, entrar. Ou só porque bateu no suporte, comprar. Mas não deixa de existir. São pontos importantes, são zonas de liquidez, como o Gustavo falou, que acabou aí o nome sendo um pouco mais prostituído, vamos dizer assim, tal, e as pessoas hoje têm medo de usar. Ai, não vou usar suporte e resistência. Nem sabe o que é. E a Isso. ferramenta ela traz justamente essa noção para você conseguir enxergar esses pontos de liquidez aí com mais facilidade, através de suportes e resistência. E não só linhas, né? Por isso que ele marca esses blocos aqui. Eu coloquei para marcar bloco para ficar bem como região, né? Para a pessoa entender que ele pode ir um pouco mais para cima, um mais para baixo. E às vezes vai ser um pouco mais abaixo. Olha aqui, essa situação aqui. Ele chegou bem próximo, ó, bem próximo. Ele não chegou a tocar, mas olha só como é uma região. Olha só, olha aqui de novo. É uma região, então É como se fosse uma parede. Para ele ultrapassar essa parede, ele tem que ter alguns fatores. Tem exatamente. que ter, Então tem que tem que pôr. entender o que está por trás. Por isso que o Marcelo está falando isso. É uma região, tá? Mas por que é uma região? Porque nessas faixas aqui, possivelmente tem compras que foram feitas aqui embaixo que ou fundos de hedge ou outros grandes bancos que eles têm vendas aqui em cima, então quando ele chega aqui ele já realiza o lucro. Então eles levam o preço para onde eles querem muitas vezes. O banco faz isso e muitas vezes até o país, né? Essa intervenção aqui eu lembro bem um dia. O banco do Japão fez isso aqui. Chegou nessa região, ele falou: eu não quero, por exemplo, que é uma região aqui do 150. O CHF-JPY, o banco colocou para eles que para eles não é interessante ultrapassar acima de 150. Então chegou aqui, eles, pau, interviram. Chegou E aqui, a mesma pau, coisa interviram. aconteceu no outro extremo. Foi 103 mil, ano retrasado, eles falaram a mesma coisa. Não deixaremos passar de 103 mil. Batia nessas regiões, pessoal, voltava. Batia nessas regiões, voltava. Verdade. E nem sempre vai ser só o banco do país.
igual eu falei, pode ter tanto grandes empresas, grandes fundos, outros bancos que não são países, né? Corretoras, enfim, quem tem poder. Mas é interessante observar essas regiões. O que, que aconteceu hoje de importante? Essa região aqui foi rompida. Isso é uma coisa importante a observar. Mas ele está segurando bem próximo dela. Quer dizer, é uma região forte aqui, tem um significado forte para os operadores aqui. Mas toda vez que ele se aproximou dessa aqui, que foi a intervenção do Japão, até aqui ele segurou, pum, ele ficou aqui nesse, basicamente, como o Marcelo às vezes fala, né? Nesse retângulo aqui, ó. Ele ficou nesse retângulo aqui durante muito Trade de tempo. caixinha. É trade de caixinha. Ficou aqui nessa região aqui. Aqui ele ficou zigue-zagueando aqui. Mas consolidou. E é interessante a gente reconhecer essas regiões para ver que o preço ele vai estar trabalhando em cima delas. São referências para a gente também. Quando vocês quiserem saber, clica aqui que ele vai mostrar. Olha essa região aqui, como ela foi uma região forte também. Essa aqui. Às vezes você já está com o seu preço definido para compra ou para venda. Você já sabe que você vai fazer aquilo. Aí você vem ali, tem mais essa opção aqui. Você clica ali, batata, bateu com a tua informação. Você garante mais uma operação Ou com para tomar sucesso. cuidado também, né? Por exemplo, se a pessoa está vendendo, ela pode segurar a ordem, dependendo de onde ela vendeu, se ela vendeu bem aqui, ela pode segurar tranquilamente quando chegou aqui, porque ela tem margem caso vá contra. Mas se ela não tiver margem, aqui seria uma região, mesmo que hoje rompeu, para você observar, uma região forte aqui também. Então foi depois dessa situação aqui. Então, Ou quero entrar de volta. Quero entrar de volta agora, porque agora o iene vai com tudo e vai que vai. Ativa este recurso, fica observando se ele bate nessa região e ultrapassa ou se ele segura nessa região. Segurou nessa região? Vem de volta. existe uma probabilidade muito grande de aqui ser essa região, dele voltar. Porque justamente qual que é a leitura dessas linhas aqui também? Elas têm tudo a ver com o quê? Fundos aqui, ó. Esse fundo mais baixo que o anterior, aqui um topo mais alto que o anterior. Olha aqui, ó, um fundo aqui, um outro um pouco mais baixo, olha aqui um outro mais baixo. Olha só como casa algumas informações. Então, se ele tem uma área de valor aqui, existe uma probabilidade daqui ter ordens. Tá? Aqui ter ordens apregoadas aqui. Quem opera vendo o book de ofertas, né? Observa lá que tem os preços aonde tá as ordens. Então, conseguiria ver que aqui provavelmente tem ordens aqui, ó. Seja de vendas ou seja de compras. Tem aqui nessa região. Que é uma região de referência aqui. Então existe muita chance de quem tem poder de compra tentar forçar para voltar aqui. Não é à toa, não é simplesmente, é porque é. Não. Tem dinheiro envolvido. Onde tem dinheiro, tem gente atrás para tentar não perder esse dinheiro. Então, por isso que ele pode voltar aqui. Tá? Agora, quando é briga de cachorro grande, às vezes, igual aconteceu aqui, né? O banco japonês falou, não quero que passe aqui, jogou aí embaixo. Aí o mercado falou, você não quer? Vamos continuar. Aí o Japão teve que ficar toda hora. Ó. Ele falou assim, daqui eu não deixo vocês passar. Aí os caras ficaram testando, você não vai deixar passar? Você não mudou a política sua? E tá indo. Quando, como quem quer nada, chegou aqui de novo. Aí o Japão falou, não quero. Então assim, briga de cachorro grande. E o mercado ficou naquela, você não mudou sua política, eu vou ficar aqui brincando aqui, fazendo dinheiro com a sardinha. Aí quando o Isso que você Japão... faz, né, Gustavo? Hã? O Gustavo opera assim, ele fica de olho, um olho no gato e outro no Japão lá. Fala, não, eu não fez nada, vou comprar. E fica aproveitando isso, né, não? Mas é complicado que os caras fazem igual hoje, né? Na hora que você tá dormindo, eles falam, opa, é agora. É tipo assim, igual aqui, né? Opa, na hora que eles falam, eles já fizeram, né? Eles não tipo assim, vou fazer
Quando eles ficam nessa de vou fazer, pode saber que na hora que eles fizerem vai pegar todo mundo de calça curta. Por isso que a gente utiliza, pessoal, uma base na nossa uma estratégia base na nossa ferramenta, que é o MW4. Na estratégia do MW4, quem conhece sabe que ou a gente só vende ou a gente só compra aquele ativo. Talvez esse ano seja só venda para o CHFJPY, mas lá no ano que vem seja só compra. Então, se a gente está buscando, se a gente, por que que a gente tem a estratégia base? Justamente para isso. Se a gente está num movimento desse, a gente só vai buscar vendas, né, nessa paridade. Por mais que a ferramenta nos dê compra e venda nas duas pontas, se a estratégia mostra para você que você só vai comprar ou só vai vender, por exemplo, se a HFJPY só venda, nesse ponto a gente poderia ficar buscando vendas no valoroso. Pega valoroso superior, todos eles, todos os pontos de valoroso superior, se você estaria negativo agora. Nenhum momento. Agora, se você estivesse fazendo compras nesse ativo, no valoroso, agora você estaria negativo, com uma operação negativa. Não sei se vocês conseguiram, mas vamos pegar aqui, eu vou desenhar para vocês no gráfico aqui, rapidinho. Se você Vou entrar quiser aí, também, Gustavo. eu descompartilho também. Não, não, no teu mesmo. Aqui, ó, pessoal. Como o Gustavo falou, né? Eles vêm. Essa aqui é uma região importante. E essa aqui é outra região importante. Então eles vêm aqui, não. Não vamos deixar passar desse ponto. Pum, bateu aqui. Valoroso. Valoroso novamente. Se você vem aqui e aí aqui eles interviram. Aí você não compra, você não vende. Eles não fazem nada lá no movimento deles. Ah, vou comprar. Você compra aqui no valoroso. Beleza, deu boa. Você veio até a média de ouro aqui, ou até o valoroso superior, e veio vindo. Só que se você ficar fazendo somente compras aqui, se nesse ponto aqui, pode ser que você não fique com uma operação para trás. Ah, eu comprei aqui. Tá, mas daí o gráfico veio aqui embaixo, fez isso aqui e veio para cá e continua a queda. E aí? E essa tua compra que estava aqui? Então, na estratégia do MW4, se você utilizar ela à risca, você vai acabar que não vai pegar essas compras, tá? Mas você só vai buscar vendas. Vendeu aqui, vendeu aqui, vendeu aqui. Toda vez que bate no valoroso, eu vou vender. Aqui quase pegou, não pegou. Aqui eu vendi, aqui eu vendi, aqui você poderia ter vendido também. E aí, quando o movimento vem a favor do que a estratégia propõe, você não fica preso. Tudo bem, a estratégia propõe um lado só, ela pode ficar preso. Esse ano muita gente ficou preso, mas o mercado atípico, né? A gente não esperava acontecer isso que aconteceu, mas a gente tem que estar atento que sim, pode acontecer, né? Vamos dizer aqui que o pessoal ficou tudo preso, só que hoje está voltando tudo, porque ele pode sair. Vamos dizer aqui, eu queria fechar essa tela aqui para vocês verem, mas acho que eu não vou conseguir. Faz um quadro preto aí para mim com o point of fix, Gustavo, por favor. Qual parte? Esse, um painel preto. Fecha o painel preto inteiro aí. Fecha tudo aí. Aqui, assim? Pode fechar tudo. Isso, tá bom. Então, por mais, pessoal, que você esteja, por mais que a gente só está vendendo, aí tá bom. A gente só está vendendo, né? A gente tem um gráfico aqui. Opa, tá indo. A gente tem um gráfico aqui que chegou num topo histórico, tá? E a gente vai vender aqui, vai vender aqui, vai vender aqui. Mas aqui já é um topo histórico, tá? Ah, tá, mas o gráfico agora veio aqui em cima, fez isso aqui, deixou um ano todo mundo preso. Pessoal, aquele topo histórico, ele continua sendo aqui. Aqui teve uma guerra, teve uma pandemia, só que depois
o gráfico veio, tá? O gráfico veio, ele subiu aqui, teve pandemia e guerra, mas depois ele voltou, subiu de escada e desceu do elevador. E aqui continua o mesmo topo histórico. Então, assim, a gente pode ficar preso na estratégia do MW4 por algum tempo? Sim, pode. Mas a gente sabe que o movimento principal dele é para baixo, tá? É isso que a estratégia MW4 propõe. Se você estiver dentro do gerenciamento de risco, fazendo tudo certinho, nível de margem, não usar o stop, e o quarto pilar, que é a paciência, 1 hora pode demorar. Esse ano foi o que mais demorou. Eu falo para vocês, todas as minhas operações eu já zerei 3 vezes. Eu costumo abrir 20, 30 operações, aí eu venho fechando todas elas, zero a conta e abro mais 20, 30 operações. Esse ano, infelizmente, não deu para fazer isso, porque a gente teve uma pandemia, uma guerra, agora iniciando uma recessão, mas mesmo assim a gente sabe a prova está aí, a prova que funciona está aí. Se você tiver gerenciado tudo à risca, o mercado volta. Então, a gente tem aí, pode tirar. A gente tem aí uma estratégia base aí para a gente que nos orienta. Por que é a MW4 Profit? Justamente por conta da estratégia base. A estratégia base é essa, certo? Ela funciona dessa forma. Pelo menos para mim e para todos os alunos do Willy que seguem a risco, ela funciona muito bem. Ah, eu não opero o método Willy, a ferramenta funciona para mim? Sim, funciona. Você pode comprar, fazer compra ou venda nas duas pontas da ferramenta. Porém, nesses pontos, pode ser problema ficar na operação. Principalmente se você não tiver um stop ali, você pode ficar contra o movimento principal do mercado, que é os tempos gráficos maiores aí, né? O longo prazo, né? Quem tem paciência chega mais longe, né? E isso aí é legal o Marcelo falar isso aí, porque o que a gente está fazendo é o quê? É unir um método que ele já é comprovado, que ele funciona, um método que já é ensinado por diversos alunos, que são os alunos do Willy, que é os 4 pilares, a uma ferramenta que vai aumentar os ganhos e vai dar mais tranquilidade, porque você entrando em pontos onde você tem essa visão, né, do que está acontecendo, te tranquiliza muito mais do que você chegar ao ponto, por exemplo, tá aqui, eu vou e vendo aqui. Aí o mercado vai todo contra você, você fica posicionado durante semanas. Eu estou no H4 aqui, semana. Fica posicionado, sendo que você poderia, mesmo que você entrasse antecipado, você vendesse aqui, ó, você ou poderia sair na média, ou se continuasse com aquela operação, ele iria contra, depois você pegaria toda a descida. Ou se fosse para comprar, ao invés de chegou aqui, ó, tá subindo, subindo, vai, pô, compro. Aí você compra aqui e o mercado vai em conta. Justamente para você comprar nessas regiões. Mesmo que você compre antecipado aqui, ó, sem olhar a força corretamente, ó, pela força aqui, você vê o que está acontecendo. Pelo RSI gatilho, mesma coisa. Ó. Você vê que aqui era uma região melhor para comprar. Olha o gatilho te mostrando e você vai, pum, vende. Então, assim, a nossa ferramenta é a gente unindo um método que é comprovado, que é os 4 pilares, com uma ferramenta que vai potencializar tanto os seus ganhos quanto diminuir as suas exposições no Exposição. mercado, tá? Então, esse é o intuito nosso. E vamos já. Então, Pode falar, Marcelo. Só e para encaminhando para o quem final aqui. e para quem é aluno, pessoal, do Willy, como é que você vai usar a ferramenta? Você vai utilizar a ferramenta. Ah, eu sei que CHF e JPY é venda. Você só vai buscar vendas. Você não vai buscar compras. Ou seja, na fibofaixa aqui, a gente só vai utilizar daqui para cima nesse ativo. Ou seja, ponto de exaustão, ponto de transição, valoroso superior, sempre acima da média de ouro, nesse ativo que a gente sabe que é venda. Ah, eu tenho um ativo lá que é compra, o CAD CHF, o USD CHF, NZD CHF, Audi CHF. A gente só vai buscar pontos de compra, entendeu? Então a gente tem a possibilidade de usar as duas pontas, né? Tanto em cima quanto embaixo, mas pela estratégia do Willian, a gente só vai usar uma das pontas e
outra estratégia aí fica a critério de cada um. Mas a estratégia base que a gente gosta de passar para os nossos membros aí é o MW4. A gente tem mais segurança com a estratégia. Exatamente. O João Batista perguntou se no treinamento a gente tem sugestões de setup. Sim, João, nós temos sim, mas lembrando que não é um setup engessado, tá? A gente sempre fala, nunca engesse o seu setup. O que é engessar? É deixar firme, fixo, é aquilo ali e tem que ser sempre desse jeito. Não, nós estamos num mercado que é um mercado de risco, é um mercado que sempre está surpreendendo, então a gente tem que ter ser maleável para poder ser como a água, né? Se ajustar à forma do que o mercado tá levando. Mas sim, nós temos alguns setups que alguns a gente desenvolveu, de operações, formas de usar, né? Vamos não chamar só setup, formas de utilizar o nosso canivete suíço. Tem alguns que alguns alunos mesmos começaram a fazer do jeito deles e a gente fez live com esses alunos e apresenta para os membros. Então nós temos sim, e na verdade pode existir uma infinidade de formas de utilizar. Né? Quando a gente tem uma variedade tão grande de recursos, a gente aumenta exponencialmente as formas de como usar. E vai também da afeição de Dedicação. cada um, da dedicação principalmente, a dedicação da pessoa e afinidade também. Às vezes a pessoa tem mais afinidade a operar com a força. Muitos membros são assim, eles usam a força e mais alguns outros recursos da ferramenta, não usam todos. Então, cada um vai se adaptando naquilo que o tempo dela também permite. Tem pessoas que têm um emprego, têm um trabalho. Então, essas pessoas, por exemplo, usufruem grandemente do nosso bot, que pega os recursos da nossa ferramenta e via Telegram a pessoa consegue acessar. Então, dá para fazer sim, tá, João? Hoje, É por isso que a pessoal, ferramenta pode falar, Marcelo. É por isso que a ferramenta não é um robô, pessoal. A ferramenta ela é totalmente manual. Por mais que ela Isso. seja dinâmica, que ela faz as coisas sozinha, ela bota os pontos na tela sozinho, mas ela é uma mala de ferramentas. É você que tem que utilizar a ferramenta que você quer utilizar naquele momento. Eu sei aqui que o CAD CHF é compra, eu sei que o petróleo vai valorizar. Eu venho até a ferramenta e pego as funcionalidades que eu vejo que estão fazendo sentido para mim naquele momento. Então, assim, não é porque apareceu uma flechinha lá em cima, eu nem olho essas flechinhas para falar a verdade para você, pessoal. A flechinha, essas azuis e vermelhas que a gente vê no gráfico aí agora, eu acabei esquecendo delas, que para mim não é o fator principal que eu olho. Então, assim, tem N funcionalidades que você vai escolher a critério de momento. Como eu disse ontem, a ferramenta ela não mede o passado, ela não mede o futuro, ela mede o momento atual. Então, eu vi uma notícia boa para o CAD. Poxa, eu vou lá no CAD, é nesse momento que eu vou ver quais são os pontos positivos que eu estou encontrando nela a favor da minha operação. Às vezes, vai dar compra no CAD, mas daí eu vejo aqui, poxa, tá no último desvio superior lá em cima. Como é que eu vou comprar se ele está lá em cima? Opa, isso me dá aí alguns dias, algumas horas, não sei, depende do tempo gráfico, para eu esperar ele bater em X pontos, né? Lá da faixa de preço, por exemplo, na parte de baixo, porque como é uma compra, eu tenho que comprar embaixo. Então, aí ele vai me dar X dias para eu chegar nesse ponto. Nesse dia, eu consigo fazer aqui uma. Óbvio que você não vai conseguir estimar, daqui até aqui vão dar 2 dias. Não, depende do tamanho do candle. Mas, como eu vi uma pergunta aqui, deixa eu ver, do Cristiano Laborda, ele deu boa noite para a gente, agora chegou atrasado, deu boa noite para a gente, e falou que tem como deixar um aviso para informar caso a análise chegue ao ponto e a pessoa esteja analisando outro gráfico? Sim, Cristiano. Exatamente. Na verdade, a gente nem falou disso, mas a gente tem funcionalidades de alertas, né? Principalmente para isso que o Gustavo falou agora. Tem pessoas que não têm o tempo hábil de ficar o dia inteiro na frente da tela e precisam saber, eu gostaria que tocasse o meu celular quando batesse nesse ponto aqui, no valoroso desse ativo.
Existe sim, você vai ali, coloca um alerta para quando o preço bater naquele ponto, você vai receber uma notificação do celular. Tem até uma piada aí que o pessoal faz comigo, acho que hoje não fizeram, mas a live, os caras chamam a live da vaca, né? Que uma vez a gente estava numa live aqui, e meu celular começou a mugir e era devido justamente a um alerta desses aí que eu tinha colocado, inclusive, um som de uma vaca. Eu falava quando ele bater nesse ponto aqui, a vaca muge e então, assim, ele é todo customizável, você consegue fazer muita coisa com a ferramenta. Tem N recursos aí que a gente consegue fazer. É. Então, pessoal, assim, tem algumas perguntas aqui, a gente pode até receber de vocês também, vocês podem mandar lá pra gente no Instagram. Ver se a gente já vai encaminhando para o encerramento aqui. A gente já falou de 3 recursos, né? A gente estava pensando em falar da faixa percentual, mas vamos deixar para outro dia, que já é quase 10. Mas, Sim. pessoal, mais recursos para vocês que a gente apresentou hoje, mais um papo aqui, né, de mercado, um papo de mostrar aqui como que a gente utiliza a ferramenta. E amanhã a gente conta com a presença de vocês também, só que é no dia de amanhã que a gente vai dar mais detalhes de como adquirir a ferramenta conosco, tá? Essas dúvidas aí que vocês estão desde ontem, desde semana passada fazendo, amanhã a gente quer abranger elas também para estar realmente explicando como que é a aquisição, como que funciona essa parte toda aí, além de apresentar também um pouco mais da ferramenta. A gente está fazendo esse intensivão aqui, é a primeira vez que a gente está fazendo, de apresentar a ferramenta nesse nível, e para a gente está sendo um orgulho muito grande ter vários traders aqui participando conosco. E é isso aí. Isso aí. Eu quero responder só uma perguntinha aqui, Gustavo, antes de finalizar. O André Santos está perguntando aqui: onde está a parte da ferramenta que indica a entrada e a saída? Andrezão, a gente comentou bastante sobre isso ontem, na live de ontem, tá? Então peço para você, no nosso canal, assista a live de ontem, que a gente vai falar sobre isso. Mas eu posso dar um breve momento aqui para você também. Volta no gráfico anterior que você estava, Gustavo, por gentileza, CAD, na página. Eu não sei qual que é que você estava. CAD CHF. A CHF. Ele perguntou aqui, né? Nos fala aí como é que funciona a entrada e a saída. Cara, eu vou fazer um. Vamos pegar aqui. Basicamente, André, só respondendo rápido a sua pergunta, eu estava com um exemplo bem legal na frente aqui. Aqui eu não estou conseguindo visualizar a mesma sugestão que ia dar. Mas, por exemplo, assim, ó, você entrou numa operação. Volta um. Coloca no meia hora aí, Gustavo. Aqui, ó. Essa aí, ó. Tá bom. Essa aí já dá. Dá um zoom mais aí pra gente, por favor. Aqui, ó. Ah, como que eu vou entrar? Me- na- Aonde que é? Aonde que indica a entrada e a saída, né, André? Por exemplo, poxa, se você já sabe que você está procurando uma entrada de compra, né? No CAD CHF, por exemplo, eu sei que o CAD CHF é compra, eu descobri isso. Então, onde que eu vou comprar? Você vai comprar abaixo da linha da média de ouro e vai sair acima da média de ouro, ou na própria média de ouro. Aqui a gente tem um exemplo, tá? Aqui, ó, marcado, ó. Por exemplo, essa entrada aqui, ó, ela foi próxima do valoroso, tá? Essa linha tracejada branca que é o valoroso, esse aqui seria um ponto de entrada da operação, porque ele está aqui, por mais que você buscasse a média aqui, você pegar alguma coisa boa. Ah, teve paciência aqui, saiu aonde? O valoroso de cima. O valoroso superior à média, tá? A média de ouro ali. Então, rapidinho, só queria falar isso aí para você entender aí aonde que está, aonde que a ferramenta indica esses pontos. Ela vai indicar justamente nesses pontos, nesses vários pontos que a gente tem. Aqui é só um exemplo, né? Valoroso superior ao valoroso inferior ao valoroso superior. Olha que linda essa saída, pessoal. Poxa, você viu isso aqui no gráfico. Às vezes você nem está na frente da tela. Olha quanto tempo passou aqui, ó, para isso aqui acontecer. Às vezes você nem está na frente da tela. Porém, quando você abriu a tela, você viu aqui. Nossa, mas esse gráfico aqui, dá um zoom para a gente, Gustavo.
Nossa, mas olha aqui, ó, poxa, o gráfico que tá esticadão aqui em cima aqui. Oxe, Deixa eu. ó, o gráfico, vamos dizer que daqui para frente não tinha nada, isso aqui não tinha nada. E esse candle aqui estava aqui em cima, que foi a saída dele. Poxa, onde que tá batendo? Valoroso aqui, ó, lindamente valoroso, tá? Aí você vai lá, concilia com a força, com o gatilho, com o RSI gatilho, que mostra que tá cruzando para baixo, né? Então, assim, essas são as indicações de entrada e saída que a gente oferece para vocês. A ferramenta não vai piscar e vai falar assim, ó, aqui é compra, aqui é compra. Não, ela não faz isso. São os pontos que você tem que observar, em quais ele está trabalhando, que vai funcionar muito bem a assertividade das suas operações. Beleza? Show de bola. Spoiler, Marcos Basílio. Doutor Marcos Basílio, que spoiler que a gente pode dar aqui, doutor? Já foi esse agora. Foi dado. Entendeu, Andrazão? Beleza, que bom. Show de bola. Eu acho que é isso, pessoal. Mais uma live aí com 2 horas de live praticamente. É muita informação, mas a gente. Qualquer dúvida que vocês vão passando aí pra gente, a gente teve várias perguntas legais aqui. Quando mudar o tempo gráfico, todas as ferramentas se ajustam ao tempo? Sim, Cristiano, exatamente. A gente falou disso no começo da Sim. live. A ferramenta ela é dinâmica, então quando ela vai é, quando ela vai, conforme o tempo vai passando, ela vai se adaptando. Nos tempos gráficos de M30, a fibofaixa, para você, como exemplo, ela demora um dia para nascer uma nova fibofaixa. Já a fibofaixa de H4, ela demora uma semana para nascer uma nova fibofaixa. E quando ela nasce, você tem uma noção de espaço, né, de faixa de preço ali para habitual do preço, para onde que o preço vai, para onde que o preço pode ir ou vir, né? Se o preço continua caindo e passa do relógio, a seta não iria aparecer. Justamente por conta disso que tem o reloginho ali, Gleison. Para não acontecer o fato de repintar, sabe? Aqueles indicadores que você coloca na tela e ele repinta, tipo, deu uma setinha para baixo. Você vai lá, vende, de repente o gráfico continua, paga aquela seta que te deu sinal, e aí nasce uma outra lá em cima. Então, justamente para não acontecer isso, a gente colocou um reloginho que é para quê? Para você ficar atento, e o reloginho mostra o quê? Tempo. Falta pouco tempo para uma correção. E a flechinha só aparece depois que ela confirma essa correção. Beleza? Show. Sugestões de setup, o Gustavo já falou. Show. Parabéns, ainda bem que fica gravado porque não consegui assistir ao vivo. Beleza, doutor Dalmiro. Seja bem-vindo e assista nossa live. E amanhã temos mais, hein? Ao mesmo horário. Mário Júnior, incrível. Ferramenta, vocês são feras. Obrigado, Mário Júnior. NZD JPY deu boa. Todos contra o JPY, né? Graças a Deus, aí deu uma aliviada aí na margem de muita gente, né? Quem aí, principalmente aí, quem usou toda a sua munição, ficou aí preso por um bom tempo, né? Show de explicações. Valeu, Campelo Júnior. Tamo junto. Muito bom, João Batista. Então, acho que é isso, Gustavão. Beleza? Pessoal, É muito isso. obrigado por estarem aqui conosco. Amanhã tem mais, às 19h59, estaremos aqui ao vivo com vocês novamente. Vamos passar todos os detalhes de como vai funcionar a ferramenta e o lançamento da ferramenta mais uma vez. E aí, a gente espera todos vocês aqui também amanhã, beleza? Avisem seus amigos, compartilhem. Gustavão? É isso aí, galera. Só agradecer pela presença de todos e a atenção aí. Amanhã a gente está de volta para explicar mais como vai funcionar essa parte de aquisição e adquirir.
tá bom? Beleza, então. Vamos ficando aqui. Uma boa noite para todos. Um abração aí e até amanhã, hein? 7h59, mesmo horário. É isso aí. Valeu, pessoal. Valeu. Grande abraço e até mais. Um abraço.